A paz do Senhor, meus irmãos, amigos, que estão conosco na AD Belém Valinhos. Somos gratos a Deus pela oportunidade de estar aqui com todos vocês, agradecendo a Deus, agradecendo ao pastor Constantino, a igreja, por estarmos juntos para, nesta manhã, mais uma vez, estudarmos a Bíblia, estudarmos a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer a todos, que Deus abençoe suas vidas, que estão se conectando conosco. Deus abençoe as suas famílias. Deus dê vitória nesse tempo de isolamento, nesse tempo difícil. Que Deus abençoe você, a sua família. Que a bênção de Deus esteja sobre vocês neste dia. Nós vamos orar, louvando a Deus depois, no nome do Senhor Jesus. Querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te louvamos, te agradecemos por estar aqui, Senhor amado, mais uma vez, Senhor, usando, Senhor amado, este meio para poder, Senhor amado, aqui nós aprendemos a Tua palavra contigo, Senhor, com o Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção sobre o Teu povo. Abençoa, Senhor amado, a igreja em Valinhos e no mundo todo, Senhor, da vitória. Abençoa o pastor Constantino, os demais pastores, dá vitória, Senhor. Fica conosco, ajuda-nos, Senhor, nos ensina nesta manhã para a glória do santo e bendito nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós, irmãos, vamos continuar. E agora eu quero agradecer a nossa irmã Cristiane Pedral, que gravou o hino 430. Estaremos louvando ao Senhor e, na sequência, falaremos a palavra de Deus. Ouvis como o Evangelho nos dá vera salvação. Graças a Deus. E transforma o homem velho numa nova criação. Bem algum ele não via, mas somente corrupção. E cansado da porfia, em Jesus achei perdão. Glória a Deus. Como a bomba que cansada foi na arca repousar. É mesmo, Jesus. A minha alma fadigada em Jesus vai descansar. Mas o corpo foi-se embora, sobre os mortos foi pousar. Isto fazes tu agora, quererás ao mal voltar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. É Jesus a minha arca, onde posso repousar. Glória a Deus. E dali do mal as marcas, nem eu posso avistar. Ó, quão doce a chamada que a mim me fez Jesus. Vem, ó alma tão cansada, vem das trevas para a luz. Pecador que estás ouvindo a mensagem do Senhor, tu na arca és bem-vindo, no refúgio de amor. Graças a Deus. Pois as águas do pecado breve tinha
Graças a Deus. Jesus é a nossa arca, Jesus é a nossa salvação. Bendito o nome do Senhor. Muito bem, irmãos. Nós vamos estudar a lição número 3, eleição e predestinação, no segundo trimestre. Vou ler o texto áureo e vamos seguir para estudar a palavra do Senhor. Efésios, no capítulo 1, verso 4 e 5, da Almeida Revista Corrigida, diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, 4 e 5, na Nova Almeida Atualizada, diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Então, beneplácito, onde está na versão Almeida, Revista Corrigida, é propósito, uma palavra mais fácil para podermos entender. Propósito da sua vontade. Verdade prática de segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. É interessante a nossa verdade prática que o irmão coloca os termos no futuro. Porque Deus tem presciência, Deus é onisciente, presciente. Então ele elegeu e predestinou para a salvação no futuro agora. Porque quando ele faz a eleição e predestinação, é lá no eterno passado que nós não sabemos quando, segundo o seu propósito. Mas para a salvação os que creriam, é importante isso, os que creriam e perseverariam. Isso é muito importante, nós percebemos que é para aqueles que creem, aqueles que perseveram para ter a salvação. Então, eleição e predestinação, precisamos tomar o devido cuidado com essas palavras aí. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios 1, 4 a 12. Eu vou ler aqui. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para louvor e glória de sua graça, no qual nos fez agradáveis a si mesmo, assim no amado. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Descobriu-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Glória a Deus. Na versão Nova Almeida Atualizada, em todo local que você encontra beneplácito, na versão Almeida Revista Corrigida, você vai encontrar propósito. E o que é propósito? Propósito é projeto. Propósito é desígnio, é vontade. Vontade de fazer um projeto. Ou seja, no eterno passado, Deus projetou, Deus quis fazer desta forma. Deus projetou que todos aqueles que crescem no Senhor Jesus Cristo seriam salvos e aí seriam abençoados por Ele, seriam cheios de bênçãos espirituais nas suas vidas, porque creram no Filho de Deus, creram em Jesus. Então era o propósito de Deus, ou seja, era
o desígnio de Deus, o projeto de Deus. Nada acontece, Deus não é pego de surpresa. Ah, sabe o que é? Agora eu tenho que fazer isso para resolver isso. Não, Deus já sabe tudo. Nós é que temos problema porque nós não entendemos o futuro. Nós não compreendemos o futuro, não é? Nós precisamos e temos que ir adequando o nosso projeto de acordo com aquilo que vai acontecendo para frente. Porque tem coisas que acontecem no nosso futuro que nós não sabemos e a nossa reação àquele momento, àquela situação, como o momento que estamos vivendo agora. Ninguém imaginava que nós íamos ficar confinados, que as igrejas não iam estar abertas, que nós não poderíamos estar na escola dominical, lá na igreja, sentado nas poltronas, ouvindo os professores, aprendendo, perguntando, ouvindo, aprendendo na igreja, estando louvando a Deus na igreja. Por quê? Porque estava no futuro. E nós não temos como ver o futuro. Quem conhece o futuro é Deus. Então, todas as coisas Deus sabe, tem presciência. Então, quando Deus faz, era o propósito dele. Deus não é pego de surpresa, Deus não é surpreendido por nada, porque Deus sabe todas as coisas, ele é o Todo-Poderoso. Então, todas as coisas já eram previstas por Deus. E assim Deus tem o seu propósito, tem o seu desígnio, tem o seu projeto para poder salvar o homem, para salvar a todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Na nossa introdução, lembrando aos irmãos que eu sigo a estrutura da nossa lição bíblica, da Escola Bíblica Dominical. Não é? Na nossa introdução, o nosso comentarista coloca uma frase muito interessante. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. São termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Então, quando nós olhamos para o gráfico, nós vamos entender que o homem, ele tem o direito de escolha. É Deus que o fez assim. Deus fez o homem com direito de escolha. Por quê? Porque Deus fez semelhante a ele. Quando Deus cria o homem, ele cria o homem semelhante a ele. Ou seja, com qualidades semelhantes a Deus. Nós não temos, logicamente, todo o poderio ou o poder de Deus. Por quê? Porque há atributos que são comunicáveis e outros atributos que são incomunicáveis. Os incomunicáveis são onipotência, onipresença, presciência, onisciência. Todo poder é dele. Mas os comunicáveis veio para nós. Que quer alguns exemplos? O amor, a compaixão, a misericórdia. Tudo isso Deus tem e nós temos também. E dentre as suas qualidades, Deus colocou em nós o livre arbítrio. Quando Deus coloca o homem e a mulher no jardim do Éden, ele avisa que tem uma árvore que eles não deviam comer o fruto. Deus não tira a árvore. Deus deixa a árvore naquele mesmo lugar e fala para o homem, não coma, porque quando você comer, você vai morrer. Não coma. Ele foi instruído a não comer. Então, o que ocorre? Ocorre que o homem tem livre-arbítrio. Se o homem não tivesse livre-arbítrio, Deus tirava simplesmente aquela árvore e não teria problema nenhum, porque a árvore não estaria ali. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus fez um ser semelhante a ele, com escolha, com propósito, com projetos, homens que fazem aquilo que eles querem fazer. Então, o livre-arbítrio é uma importante função que existe no homem. É um direito que o homem tem de escolha. Então, se o homem escolhe crer em Jesus, amém, ele vai ser salvo. Se ele não crer, vai perder, vai para a perdição.
Por quê? Porque é a palavra de Deus que diz: quem crer será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, onde que se encaixa, então, a predestinação e a eleição? Ela se encaixa justamente depois que o homem crê no Senhor Jesus Cristo. Porque Deus, lá no seu eterno passado, que a gente não sabe quando ele projeta tudo, ele faz a eleição e predestinação das bênçãos celestiais para aqueles que creem, segundo a presciência de Deus, como diz em 1 Pedro 1 e 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então, nós agora somos eleitos, somos predestinados, porque cremos. Temos nosso livre-arbítrio, usamos o livre-arbítrio que Deus nos deu para que nós pudéssemos crer no Senhor Jesus. Crendo em Jesus, somos agora eleitos e predestinados às bênçãos celestiais, às bênçãos que o Senhor preparou para nos levar para o céu, para nos dar bênção, para nos ajudar a abençoar. Desde aqui, do momento que nós cremos no Senhor, começamos a receber suas bênçãos, até chegarmos à estatura perfeita, quando o nosso corpo, que é esse corpo mortal, for transformado pelo Espírito Santo para estar com o Senhor. Transformados ou ressuscitados no arrebatamento da igreja. Então, Deus projetou a salvação antes da fundação do mundo, por causa dos seus atributos que lhe pertencem, a sua presciência. E aí sim, encaixa-se a eleição e predestinação dentro do Evangelho, dentro da doutrina da salvação, que é a partir de quando a pessoa crê. Aí começa-se Deus trabalhar na vida desta pessoa. Muito bem. A eleição divina, nós já falamos um pouco, mas é importante nós lembrarmos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre estiveram ali no Kairós, são eternos. É o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E antes da fundação do mundo, é tomada a decisão de abençoar. Mas por que a eleição da igreja? Ela é eleita para uma vida santa e irrepreensível. Por isso ela está envolta pelo Espírito Santo. A igreja ela está dentro desta bênção que é o Espírito Santo. Para quê? Para nós termos uma vida agora separada do mundo. Santo significa separado. O termo no grego fala separado mesmo. Nós somos separados de uma vida promíscua, de uma vida mundana, de uma vida que não agrada a Deus. Então nós somos separados. Inclusive, igreja vem do grego que é chamado eclésia, que significa tirados para fora. Tirados para fora de onde? Tirados para fora do mundo. Por isso que a Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então nós somos tirados para fora, nós somos igreja. É um povo separado, é um povo especial. Então, santo, separado. Então é importante que a vida daquele que crê no Senhor Jesus Cristo agora, ela seja uma vida nova, separada, limpa, não é? E também irrepreensível. Então a eleição divina trabalha com essa situação, na predestinação de Deus, na eleição de Deus. Santos e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis. Ou seja, o cristão tem uma vida nova agora em Cristo. O cristão tem uma vida nova para servir a Deus. O cristão escolhe servir a Deus. O cristão escolhe não estar ou fazer as coisas que o mundo faz. Não é porque a moda diz uma coisa que você tem que usar. Não é porque a tal pessoa ou a tal pessoa importante, considerada importante para o mundo, faz que você vai fazer. Não é porque as pessoas no mundo, todo mundo faz. Não importa se todo mundo faz. E nunca é todo mundo, não é? Não importa. Importa você viver uma vida santa e irrepreensível diante
do Senhor. É aí que importa. Importa você ter uma vida nova. Importa você ter uma vida nova. Nós queremos que Deus possa nos dar a vitória, mas precisamos do quê? De uma vida nova, irrepreensível, uma vida santa. A igreja foi chamada para ter uma vida santa. Então, quem vem a Jesus é nova criatura. As coisas velhas passaram. Então, se a pessoa pecava, se a pessoa fazia, se a pessoa adulterava, se a pessoa bebia, se a pessoa estava no vício, no pecado, agora ele tem uma vida nova, transformada. Então, a eleição divina está agora colocada dentro desse contexto, que o homem e a mulher, crente, salva, precisa ter uma vida santa e precisa ter uma vida irrepreensível. As condições da eleição. Toda eleição tem condições, não é? Nós precisamos lembrar que há condições específicas, que o básico para ligar o mundo à igreja só tem um, é Cristo. Então, em 1 Timóteo 2, 3 e 6 diz assim: isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Então, eleição e predestinação está vinculada, está condicionada na pessoa crer em Jesus como Salvador. Então, quem crer em Jesus será salvo. O mundo tem o livre-arbítrio, o homem tem o direito, a mulher, a humanidade tem o direito da livre escolha. Então, quem crer em Jesus será salvo. Salvos pelo quê? Pela graça. A única forma da pessoa crer, creu. Quando a pessoa crê, ela é salva. Ela sai do mundo, ela vai para a eclésia, ela é tirada do mundo e ela vai para dentro agora da igreja. Ela saiu e vai para dentro da igreja. Porque a igreja é o local onde Deus preparou para que a pessoa seja redimida. O sangue de Jesus redimiu a pessoa creu no Senhor Jesus agora, então agora sim ela é eleita e predestinada. Por que pela graça? Porque é a única forma. Porque nós não merecemos. Ninguém merece. Ninguém. Ninguém tem essa ousadia de dizer que merece. Ninguém merece nada. Deus é santo, Deus é poderoso. Agora, nós somos salvos pela graça. Então, a ponte que existe do mundo para a igreja se chama Jesus. É por isso que Paulo fala, há um só Deus e um só mediador. Jesus Cristo, aquele que veio aqui, o de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré, que se tornou homem, 100% homem e 100% Deus. Morre no Calvário, ressuscita ao terceiro dia, e agora ele dá condição, ele faz a religação entre Deus e o homem. Aquele que crê é salvo. Então as condições são crer no Senhor Jesus. Não tem outra forma. Não tem outra forma de entrar para a salvação, para ser eleito, para ser predestinado por Deus, a não ser por Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque ele é bom e a sua vida foi doada por nós. Sua vida, ela foi dada por nós, para que nós pudéssemos louvar e engrandecer o nome dele por causa do seu sangue derramado no Calvário. Então, quando nós vemos aqui o tópico 1 ainda, eleitos para uma vida santa e irrepreensível, nós temos 2 itens, vida santa e irrepreensível e a nova vida dos eleitos. Tem que ser novo. Então, Pedro, aquele pescador que foi aí e pregou e ensinou que aqueles que ouviam falaram, mas como que ele aprendeu essa
esta forma de falar, ou como que ele pode falar desta forma? Ele podia porque ele esteve com Jesus, ele aprendeu com Jesus. Ele não esteve nas escolas dos rabinos da época. Ele não participou das escolas, como Paulo participou, né, na escola de Gamaliel, ali aprendeu. Não. Pedro aprendeu com Cristo diretamente, era um pescador, mas olha o que ele escreve para nós, inspirado pelo Espírito Santo. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Então Pedro está falando, olha, a partir do momento da salvação, não pode viver do jeito antigo. Não pode viver da maneira que vocês viviam. Paulo dizendo em Filipenses 2:15, ele diz assim, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo. Brilham como luzeiros do mundo. O cristão, ele faz diferença, porque ele é luz. O Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos, vocês são a luz do mundo. Como nós somos luzeiro? Nós somos luzeiro porque o Espírito Santo está na nossa vida. Como o Espírito Santo está na nossa vida, nós se tornamos luz. Agora, para que ele continue na nossa vida, para que essa salvação que nós recebemos continue operante, eu preciso ser santo, separado do mundo. Eu preciso ser irrepreensível. O que é irrepreensível? É que não precisa ser chamado a atenção. É uma pessoa que vive uma vida nova, diferente, preocupado em servir a Deus, sabendo que ele é luz, sabendo que onde ele vai, ele leva o nome de Jesus, sabendo onde ele vai, ele representa a igreja de Deus, então ele não pode. Ele tem cuidado, ele tem uma vida, os seus negócios, como ele faz, como ele trata, tudo que ele vai fazer, ele procura fazer da melhor maneira possível para ser irrepreensível, como disse o apóstolo Paulo. E Pedro falando para nós, seja santo, separado, não tem mais como viver a vida que vocês viviam antes. A vida que vocês viviam antes ficou para trás. Agora é nova vida em Cristo. Então, a nova vida dos eleitos, Paulo falando nos Efésios 4, 22, 24, ele vai dizer assim, ó, vocês têm uma natureza nova. Quanto à maneira antiga de viver, nos ensina Paulo, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O homem, ele nasce com uma coisa chamada pecado original, que é a desobediência de Adão. Adão, quando desobedece, nós herdamos essa natureza velha. E agora que Paulo está falando, vocês foram instruídos a deixar de lado a natureza velha. Por quê? Ou a velha natureza. Por quê? Porque aqueles costumes, aquele palavreado, aquelas coisas que você falava, aquelas coisas tremendas, horríveis, né? Um palavreado chulo, um palavreado feio, é deixado de lado. Aquela vida que você tinha, pregressa, errada, você deixa tudo de lado. Por quê? Porque agora você creu no Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa crê, ela foi eleita, ela foi agora predestinada, porque ela creu no Senhor Jesus Cristo, agora precisa deixar de lado as coisas velhas, a velha natureza. Então Paulo fala, você tem que se deixar renovar. Como a gente se renova? Pelo Espírito Santo, pelo estudo da palavra. O Espírito Santo vai nos ensinando, a palavra vai nos lavando, nos ensinando a nós revestirmos da nova natureza. Porque somos novos, somos nova criatura. Chegamos a Cristo, cremos em Cristo, somos nova criatura. Então, o eleito, a nova vida dos eleitos tem que ser nova. Nova.
mudada, transformada, porque Jesus veio a este mundo para libertar o homem. Então nós não podemos pensar que nós estamos na igreja e podemos viver como o mundo vive. O mundo vive como o mundo quer. Mas nós não temos que viver como o mundo. Nós temos que viver conforme a vontade de Deus. Conforme ensina a sua palavra. E fazendo isso, nós vamos ter uma vida nova. Uma vida diferente. Uma vida de luz, não mais de escuridão. Então, uma vida santa e irrepreensível precisamos ter, e uma vida nova, transformada. Para quê? Porque nós estamos aguardando o que vai ligar de uma vez por todas a igreja à vida espiritual lá no céu, ao céu, que é o quê? O arrebatamento da igreja. O arrebatamento vai tirar o homem daqui, aquele que creu no Senhor Jesus Cristo, vai transformá-lo, porque no céu não entra carne nem sangue, ou seja, não entra vida material. Nós vamos ser transformados pelo Espírito Santo, e aqueles que morreram vão ser ressuscitados. Vão ser ressuscitados, tendo um corpo novo, transformado. Dado esse corpo novo e transformado, nós juntos, ressuscitados, e aqueles que foram transformados vão agora subir para ter um encontro com Deus através do arrebatamento. Então, a igreja é ligada de uma forma total. O homem é resgatado de uma forma total quando fomos arrebatados e transformados para termos uma vida transformada, um corpo novo, um corpo celeste, semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. É o que nós teremos lá. Então precisa ter uma vida irrepreensível e uma nova vida em Cristo Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. O arrebatamento é que a igreja espera. O arrebatamento que a igreja anseia por ele, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na nossa vida de uma forma total, quando nós vamos, ali sim, desfrutar o 100% do que Deus tem preparado por nós. No ponto 2, predestinados para filhos de adoção, o nosso item 1 diz predestinação. Então, o que é predestinação? Vamos ver o seu significado. Significa, literalmente, determinar antes. A nossa declaração de fé, ou seja, a declaração de fé da Assembleia de Deus, se você não tem, deva ter, a declaração de fé vai dizer para nós, a predestinação dos salvos é precedida, olha aí, a predestinação do salvo é precedida pelo conhecimento prévio de Deus. Ora, voltamos ao ponto da presciência de Deus. Deus sabe de tudo antes de acontecer. Deus é presciente. Deus é maravilhoso. Aí ele diz assim, conhecimento prévio de Deus daqueles que diante do chamamento do Evangelho recebem a Cristo como Salvador pessoal e perseveram até o fim. Predestinar é realmente determinar antes. O que Deus determinou antes? Determinou o seguinte, que todos aqueles que crescem no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e perseverassem até o fim, seriam abençoados por Ele, seriam cheios das suas bênçãos, seriam cheios das coisas celestiais. Por quê? Porque creram no Senhor Jesus Cristo. É o versículo que nós estamos usando de 1 Pedro 1 e 2, eleitos segundo a presciência de Deus. Em Romanos 8, 29, 30, vai dizer assim, ó, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou.
pois aqueles que Deus de antemão, olha isso, ele também predestinou. Conheceu, Deus de antemão. O que é conhecer de antemão? Conhecer antecipadamente. Mas não existia nem mundo, não existia você, não existia o ser humano, não existia nada. Porque Deus, quando faz isso, ele está lá no eterno passado, antes da fundação do mundo. Então Deus, ele sabia de tudo, conhecia tudo, viu tudo, e quando aqueles que creem no Senhor Jesus agora, ele predestinou para a bênção, para a glória, para a vitória. Então Deus, nunca se esqueça, Deus, o Senhor Jesus Cristo, eles estão no tempo chamado Kairos, é o tempo eterno, chamado bom tempo. E lá todas as coisas são patentes aos olhos deles. Não tem nada escondido. Agora nós, os homens, estamos no Cronos, no cronômetro, no relógio. Hoje é domingo, amanhã é segunda, você tem horário, você tem dia, entra ano, entra mês, sai mês. Então nós estamos no Cronos. Mas Deus está no Kairos, Deus nunca esteve no Cronos. O Senhor Jesus Cristo sim esteve no Cronos. Quando ele é encarnado em Maria, a partir daquele momento, Jesus Cristo entra no Cronos. Então ele não podia estar em qualquer lugar ao mesmo tempo, ele tinha que estar num lugar, não podia estar no outro, ele tinha que andar, ele tinha que comer, ele tinha que beber, ele tinha que vestir, ele tinha que fazer tudo. Por quê? Ele estava preso no Cronos, porque ele se tornou 100% homem. Então Jesus estava no Cronos. Por isso que Paulo fala assim, nós só temos um mediador, Jesus Cristo, homem. Agora, Jesus, quando morre na cruz do Calvário e ressuscita ao terceiro dia, ele volta agora. Agora ele pode estar em qualquer lugar, toda a sua glória. Ele se despiu da sua glória para morrer no Calvário. E agora ele se reveste de toda a sua glória novamente. Para quê? Para que nós pudéssemos ser salvos. Ele morre no Calvário. Então Jesus ficou preso no Cronos por 33 anos, 6 meses. Ninguém pode afirmar com certeza. Ele está ali preso. Quando ele ressuscita, ele não tem mais nada que o prende. Os discípulos estão ali com medo, ali escondidos no cenáculo, fechadas as portas. Jesus entra lá, sem bater, sem abrir a porta. Ele entra e diz, paz seja convosco. Então, veja bem, agora ele está com todo o poderio. Todo o poder é me dado no céu e na terra, disse Jesus. Então, nós estamos no Cronos. Para nós atingirmos lá Deus, nós temos que crer no Senhor Jesus Cristo para passar pelo caminho. Passando pelo caminho chamado Jesus, nós atingimos a glória de Deus, nós atingimos lá, nós temos condição de entrar no santuário. Mas o livre-arbítrio é a força que está aqui, que o homem precisa crer. Então a predestinação está, Deus predestinou os que creem em Jesus Cristo como Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. É importante nós verificarmos que isto é importante, que a predestinação de Deus se dá no passado, onde nada ainda havia, onde nada ainda existia. E agora Deus predestina aqueles que creem para serem salvos. Bendito seja o nome do Senhor. Para que pudessem ser, aquele que crê, pudesse ser abençoado por Ele. Predestinados para filhos de adoção, o item 2.2 ou 2.3. 2.2 diz filhos para adoção. Muito bem. O que é a adoção? No nosso direito brasileiro, diz que a adoção é um ato jurídico que cria relações de paternidade e filiação entre duas pessoas. E esse ato faz com que uma pessoa possa gozar do estado de filho da outra pessoa. Lembrando que os adotados têm os mesmos direitos do filho. Então, o nosso direito ele é constituído dessa forma, né? É baseado no direito grego, no direito romano. É interessante lembrar que na lei, e se nós olharmos na lei, não há
uma especificidade para a adoção, da mesma forma que existe na lei, a lei judaica não existe esse termo, não existe esta forma de adotar. E aí Paulo usa esse termo, e só Paulo que usa, e no Novo Testamento, quando ele usa o termo de adoção, dado que Paulo era romano, conhecia a Grécia, conhecia o grego, o termo de adotar alguém, onde os homens, mulheres que creem no Senhor Jesus Cristo recebem, como diz em Romanos 8, 14 e 15. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. Nós não tínhamos direito nenhum, mas agora, dado que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós podemos chamar Deus de Pai. Olha o privilégio que tem aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Ele agora pode chamar de Abba Pai. Abba era uma palavra que não podia jamais ser usada pelos servos. Os servos não podiam usar essa palavra para se dirigir ao seu Senhor. Pai, Abba Pai é paizinho, meu papai, pai, aquele aconchego. Então, somente filhos podiam usar esta palavra. Então, o direito, quando nós olhamos para o direito romano, o direito grego, vai falar muito da adoção. Já no Código de Hammurabi já existia essa condição de ser adotado e teria os mesmos direitos do filho. É muito importante entender isso. Então agora nós temos o mesmo direito de Jesus, o filho primogênito. Mas receberam um espírito de adoção. Quando nós recebemos Jesus como Salvador, o Espírito Santo, vê que o Espírito aí está escrito em maiúsculo, está se referindo ao Espírito Santo, entrou na nossa vida. Nós somos adotados por Deus agora. Em 1 João 3, 1 e 2, vai dizer para nós assim, ó, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Deus, no seu amor infinito, por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Não há uma definição de tamanho de amor de Deus. É um amor infinito, um amor altruísta, porque Deus ama antes que nós amássemos a Ele. Então, dentro do seu amor, tem Jesus Cristo, tem o Espírito Santo. E Deus nos adota. Olha que coisa linda, Deus nos adota agora para ser filho. E além disso, diz João, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Imagina o quanto Deus tem preparado para nós lá na glória. Romanos 8,17 diz, e se somos filhos, somos também herdeiros. E co-herdeiros. Também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós seremos glorificados, por quê? Porque nós agora temos de Deus. Temos de Deus. Recebemos de Deus a adoção. E aquilo que Ele preparou para nós é muito grande. Nós não temos ideia da dimensão de como será tão grande. O Apocalipse nos fala de um monte de coisas, de pestes, de pragas, mas que serão para quem estiver na terra na grande tribulação. Mas aqueles que forem para lá vão gozar das delícias que Deus preparou antes da fundação do mundo. Nós não sabemos, é muito grande.
a nossa mente não consegue alcançar. Mas se nós formos, agora, sofremos com Cristo, nós também seremos glorificados com Ele. Somos igreja, somos noiva, nós vamos participar da festa, na bodas do Cordeiro, ali no céu, bendito seja o nome do Senhor. Então, os privilégios são tão grandes, tão maravilhosos, que aqui na terra nós já recebemos salvação, batismo no Espírito Santo, dons espirituais, cura de enfermidade, bênçãos, alegria, amor, satisfação, tudo de bom para a nossa vida nós já recebemos aqui. Nós recebemos aqui, como disse, perguntaram aos discípulos, nós deixamos tudo para o servir. Falou, nessa vida vocês vão receber 100 vezes mais. Ou seja, é muita alegria, muita bênção, é muita maravilha que Deus já nos dá nessa vida. Agora imagina o que está preparado para nós no futuro. Os privilégios de nós assentarmos na mesa com o Senhor. Estarmos com Ele, vivermos com Ele, aquilo que ainda está, nossa mente não consegue nem imaginar, porque ainda não se manifestou o que havemos de ser. Esse é um privilégio maravilhoso que recebe todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. Ele deu para a sua vida por nós, para que nós pudéssemos alcançar esses privilégios por causa do seu grande e bendito amor. Ele nos deu uma nova vida que agora precisamos desfrutá-la com muita sabedoria, santidade, sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. No terceiro tópico diz a sublimidade do propósito divino na predestinação. Fala de predestinação e salvação. Então quero ler aqui justamente aonde tem um conflito entre Calvino conosco. Não é? Por quê? Porque olha que diz Calvino. Decreto da dupla predestinação de Calvino. Porque ele, Deus, não criou todos em igual condição, mas ordenou uns para a vida eterna e os demais para a condenação eterna. Isso é o que pensa Calvino e os calvinistas. Pensando que a predestinação, Deus já escolhe, como está na figura, uns vai, outros não vai. Mas nós somos da escola de estarmos e conhecermos o quanto Deus fez por nós, quanto Deus mudou a nossa vida através da salvação. Não que Deus predestinou no eterno passado, Ele não predestinou uns para condenação e outros para salvação. Não. Deus predestinou aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. A sua palavra não pode entrar em conflito. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, os calvinistas, o Calvino, ele exclui da vida da pessoa o livre-arbítrio. Livre-arbítrio para eles não existem. Mas nós somos arminianos, nós cremos no livre-arbítrio, somos assembleianos, cremos no livre-arbítrio, ao qual Deus condição para que o homem crê ou não crê. Por isso que Deus está dizendo em João, quem nele crê não é condenado. Mas o que não crê já está condenado. É isso que nós temos que entender. Então, Calvino está dizendo, não, um já foi determinado, um aqui vai ser salvo, outro não vai ser salvo. Esse vai ser salvo, aquele não vai ser salvo.
Não é assim. Não é dessa forma. Deus já sabe sim quem serão os salvos e Deus já sabe sim quem serão os condenados. Porque é atributo de Deus. É a presciência de Deus. É a onisciência de Deus. Mas nós não temos nunca como julgar. Por isso que a igreja precisa pregar o evangelho. E todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque ele enviou o seu Filho não para condenar o mundo. Não veio para nada. Jesus não veio para condenar o mundo. Jesus veio para salvar o mundo. Todo aquele que nele crê será salvo. Então, o que nós temos que lembrar é que Deus está no Kairós. Pedro, na segunda carta, no capítulo 3, 8 e 9, vai falar para nós, olha, lembra, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mesma coisa. Porque para ele não tem tempo. Por isso que Deus sabia desde o início, antes da fundação do mundo. O tempo para Deus é irrelevante. Quem precisa de tempo somos nós. Diz, ó, perdão. O Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo, olha como é importante essa parte do versículo, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A vontade de Deus é que todos tenham a salvação. Mas Deus é justo. Deus colocou o seu Filho para Salvador. Aquele que crê é salvo. Aquele que não crê é condenado. Então, nós não vamos jamais pensar que Deus já separou alguém para ser salvo e alguém para ser condenado. Não. Agora, Deus sabe. Deus conhece todos os que serão salvos. Não vai chegar no céu e Deus ficar, surpreso. Deus surpreso. Nossa, fiz um céu pequeno, não cabe às pessoas que eu salvei. Isso não existe. Deus é poderoso. Deus é santo. Deus é maravilhoso. E nós temos que compreender que Deus sabe tudo. Já sabe os salvos e os não salvos. Deus conhece a todos. E Deus sabe quem serão. Mas não é porque ele já escolheu um para salvo e outro para não ser salvo. Não. Deus já sabe porque ele sabe. É atributo dele. Mas ele dá o direito do homem usar o seu livre-arbítrio e crer nele e crer em Jesus Cristo como Salvador. Quem crer será salvo. Então, muito cuidado com essa coisa de predestinação, para que nós não venhamos a entrar nesse conflito e pensar que alguns são e outros não são. Não, não é assim. Alguns são salvos porque creem no Senhor Jesus Cristo. E quem crê é salvo. Sempre é importante saber disso. Muito importante. Quem crê é salvo. Quem não crê é condenado. No último tópico nosso, predestinação e amor, na primeira carta de João, no capítulo 4, verso 8 a 10, vai dizer assim: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Em Efésios 2, 7 e 9, é onde está baseada toda a nossa doutrina da salvação. Salvação pela graça, como dizia Lutero. Não tem como ser salvo de outra forma a não ser pela graça. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros
a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Olha que importante isso, a predestinação está em Cristo. Quem crê em Cristo recebe as bênçãos, é predestinado a receber bênção. Aquele que recebe Jesus como Salvador é predestinado a morar no céu. Aquele que recebe Jesus como Salvador é predestinado a ser batizado no Espírito Santo. Só que tem uma coisa que é muito importante. Não está escrito na Bíblia que uma vez salvo, salvo para sempre. É outra coisa dos calvinistas. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não importa o que a pessoa salva. Faça. Jamais. Salvação depende de vida nova. Salvação depende de santidade. Ninguém verá o Senhor se não for santo. Ninguém verá o Senhor se não for santo. Salvação, ela é dependente da nossa vida, uma vida nova em Cristo Jesus. Transformada, mudada, santa, irrepreensível, porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Então, é muito importante que Deus nos amou, no amor imenso de Deus, dando oportunidade a toda a humanidade. Todos estão na mesma condição. Olha, crê no meu filho, crê em Jesus Cristo como Salvador e você será salvo. Crê no meu filho. Então todos estão envoltos no amor de Deus. Ele deu o seu filho para que todos tivessem oportunidade. Então agora a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A graça, quem é a graça? É Cristo. Nós somos salvos por quem? Por Cristo. Mediante o quê? A fé. É necessário crer nele. Não é conhecer o Cristo histórico. É ver filmes de Cristo. Ah, Cristo existiu. Não, não é isso. É crer nele como Salvador. Aceitar o seu sacrifício no Calvário e ele será o seu Salvador, o seu Senhor. É isso que é necessário o homem fazer. Então, o amor de Deus abrange tudo. A predestinação de Deus é para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como Salvador. É a base da nossa salvação. Predestinação e amor. Deus amou primeiro. E todos aqueles que aceitam a Cristo, estão dentro do amor de Cristo, ele predestinou para as bênçãos espirituais. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Grande é o nosso Deus. Poderoso é o nosso Deus. Para fazer isso e dar a oportunidade a todos. Não tem raça, não tem língua, não tem nação. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de ninguém. Deus é Deus. Ele é todo poderoso. Ele abriu a porta para que todos tivessem a oportunidade de ser salvos. Tanto de longe como de perto. A todos os não-judeus, os gentios, os não-judeus, aos judeus, a todos salvação é para todas as nações. Para concluirmos, Salmo 90, verso 2 diz: Antes de nascerem os montes, e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então Deus é tão grande, tão poderoso, tão santo, tão maravilhoso. Antes de tudo, ele sempre foi Deus. Sempre foi Deus. E aí, um momento, ele teve o seu propósito, o seu beneplácito, ou seja, o seu projeto de criar o mundo, criar um homem, para que o homem o adorasse e fosse salvo pelo seu Filho Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, todos que creem no Senhor Jesus, Jesus morre por todos. Quem crê em Jesus
é salvo. Agora, as bênçãos espirituais, a vida nova, ela precisa estar na vida do crente. O crente precisa ser fiel ao Senhor, fiel à sua palavra. As bênçãos espirituais vão vir para ele até ele estar pronto e nós irmos aguardando o arrebatamento da igreja, que vai ser no momento que o Senhor quiser, no momento que ele desejar, será o arrebatamento. Então, o crente precisa permanecer fiel para alcançar de Deus as bênçãos que foram predestinadas por ele, que foram eleitas por ele desde antes da fundação do mundo. Cremos em Jesus, agora somos predestinados e eleitos para receber bênçãos sobre bênçãos, bênçãos maravilhosas. Que Deus em Cristo os abençoe, que Deus em Cristo vos ajude, que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Que deem para vocês um domingo abençoado, cheio da graça e da misericórdia do Senhor. Vamos orar agradecendo e na sequência nós veremos as outras classes que serão colocadas para as determinadas classes, jovens, juvenis, adolescentes, crianças. Amém? Deus abençoe. Querido Jesus, eu quero te agradecer por esses momentos na tua presença. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a igreja, que esse ensino, Senhor, fique no coração de todos nós. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Deus em Cristo vos abençoe, fique na paz do Senhor, Jesus vos abençoe poderosamente neste dia e até a sua volta. Amém.